tomate cherry, um pimento, uma cebola e estes são alguns dos ingredientes que fazem uma salada saborosa, refrescante e leve. E também são estes os ingredientes que fazem um jogo divertido, leve e refrescante. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd de Serviço e hoje vamos falar aqui de um jogo de cartas distribuído em Portugal pela Devir. Estou a falar deste magnífico jogo, Salada de Pontos, um jogo de 2 a 6 jogadores para maiores de 8 anos e que dura mais ou menos 15 a 30 minutos. O setup do jogo depende do número de jogadores, eu até vou mostrar aqui o livro de instruções, ou parte dele. Portanto, para 3 jogadores, que é o setup 2, nós jogamos com 9 cartas de cada vegetal ou de cada fruto. Eu já os separei aqui, portanto, estes vão fora. E agora temos que misturar os nossos ingredientes e baralhar. Depois de baralhado, vamos fazer 3 montes e eles não têm que ser necessariamente iguais, ok? É mais ou menos. Depois destes 3 montes, vamos tirar 2 cartas de cada e colocar aqui, ok? E o nosso setup está montado. E então, como é que se joga? Um jogador, à vez, pode fazer uma de 2 ações, sendo que há uma terceira ação, que é uma ação extra e pode ser acumulada com uma das 2 ações principais. Depois de fazer essa ação, passa para o jogador à sua esquerda e assim vice-versa, até não haver cartas aqui no meio da mesa. E quais é que são as ações? Ou tira 2 cartas daqui desta área, pode ser esta e esta, pode ser estas 2, não importa. Tem que ser 2. Sempre que tira, por exemplo, daqui, ele vai ter que repor depois as cartas quando passa, ok? Ou então, em vez de tirar 2 daqui, tira uma daqui e coloca assim à sua frente, ok? E estas são as cartas que vão dar a combinação de pontos. Eu até vos dar o exemplo desta. No fim do jogo, se eu tiver esta carta, eu vou ganhar 7 pontos se tiver menos pimentos que todos os outros jogadores, ok? Portanto, se eu retirar esta carta, o objetivo, ou um dos objetivos que eu vou ter é de retirar menos pimentos, não tirar pimentos, ok? Só que às vezes isso é um bocadinho difícil. A terceira ação é opcional e pode fazer no mesmo turno que faz uma das outras 2 ações. Uma vez por turno e apenas uma vez por turno, se eu tiver estas cartas de pontos e se não me interessar esta carta, porque tenho muitos pimentos e já não vou ganhar 7 pontos, eu posso virá-la ao contrário e transformá-la numa alface. Nunca posso transformar um vegetal que esteja na minha área de jogo numa carta de pontos, sempre ao contrário. E por isso é que a carta tem aqui o indicativo do que é que está no verso, que neste caso é uma alface, ok? Só se pode fazer isto e mais nada. Bastante simples. Então vou-vos mostrar, vamos supor aqui um exemplo de jogo. Vamos supor que eu tiro esta carta, ok? E fica aqui na minha área de jogo. O meu colega, o meu oponente tira esta, por exemplo. E o meu outro oponente tira esta, por exemplo. E agora chegou a minha vez. E como vocês podem ver por esta carta, eu vou ganhar no fim do jogo 1 ponto por cada cebola e 1 ponto por cada repolho. Então, qual é que é o meu objetivo? É tentar tirar as cebolas e os repolhos. Portanto, eu poderei fazer isto. E preencho novamente a área de jogo e passo. E vai ser assim sucessivamente. Quais é que são as combinações? Existem várias, nem sempre saem as mesmas, pois como podem ver, estas cartas ficaram de fora. Ok? Só entram em jogo todas as cartas quando forem 6 jogadores. Portanto, eu no fim do jogo ganho 8 pontos se tiver uma combinação de cebola, tomate e pimento. Portanto, por cada tripla, não é? Cebola, tomate e pimento. Portanto, por cada tripla destas, eu ganho 8 pontos. Se tiver 3 triplas, eu ganho 3 vezes 8, certo? Outro exemplo. Se tiver mais pimentos do que todos os outros jogadores no fim do jogo, eu ganho 10 pontos. Portanto, se eu tiver 4 cebolas, eu vou ganhar 10 pontos. Imagina que eu tenho 8 cebolas, vou ganhar 20 pontos. Esta aqui é bastante interessante, que é, se eu tiver um total par de tomates, portanto, se eu tiver, imaginem, 4 tomates, eu ganho 7 pontos, mas se tiver 5 ou tiver 3, eu só ganho 3 pontos, ok? Aqui já me dá pontos por cada tripla de cebola
E é engraçado porque isto faz combinação com esta, ok? Portanto, eu ganho pontos por cada dupla e por cada tripla, ok? Os vegetais contam e podem ser usados para várias cartas de combinação de salada. Eu ganho 3 pontos por cada tomate, mas perco pontos por cada alface que eu tenho. Portanto, se eu tiver muitas alfaces, esta carta não me interessa. E então eu posso usar o tal poder especial para a transformar numa cebola, ok? Temos outra também com pontos negativos, que esta dá realmente muitos pontos por cada pimento, mas depois sou prejudicado em cebolas ou cenouras. Se eu não tiver cebolas nem cenouras no fim do jogo, não faz diferença nenhuma. Se eu tiver, se calhar mais vale transformar isto, por acaso também é uma alface. E depois temos esta aqui, que é, se eu tiver um conjunto completo, ou seja, um vegetal de cada, eu ganho 12 pontos. Se eu fizer, que neste caso são 6 vegetais, mas se eu tiver 2 vezes esta combinação, eu ganho 24 pontos, ok? Se eu tiver 2 tomates, 2 alfaces, 2 cenouras, 2 repolhos, 2 pimentões e 2 cebolas, eu ganho 24 pontos. E é assim sucessivamente. Aqui um pequeno exemplo. Vamos supor que eu tiro estas cartas daqui e já só tenho mais 2 cartas neste molho que eu as ponho aqui. E fiquei sem cartas aqui. Vamos ver o monte que está maior e dividimos-o ao meio e preenchemos outra vez, ok? Portanto, quando se acabam as cartas é sempre o maior, neste caso é este, dividi-lo ao meio e a metade de baixo é que vem para este lado. Ok? Portanto, como vocês perceberam, um jogo simples, rápido, com várias combinações disponíveis. Vamos então às nossas considerações finais. Como vocês puderam ver pela explicação, é um jogo leve, fácil de compreender e, mais importante ainda, fácil de explicar. É um jogo para a família, um jogo leve, rápido, que pode ser transportado para qualquer lado, devido ao seu tamanho e realce o facto de ter caixa metálica, que dá bastante jeito. Este jogo já foi comigo para vários sítios, já foi comigo para a piscina, já foi comigo para o rio e ajuda a ter uma caixa metálica. Temos aqui outras 2 linhas da Devir com caixa metálica e aqui, por exemplo, o Sushi Go já está bastante amassado. Se provavelmente a caixa fosse de cartão, já não existia. De qualquer forma, devo reforçar aqui o amor a este jogo por parte da Devir. A caixa metálica é muito detalhada, tem relevo e este é um pormenor bastante importante. Este tipo de miminhos, este tipo de pormenores que as produtoras dão aos seus jogos, porque é nestes detalhes destes jogos mais simples que valorizam a compra também do jogo. Em termos de qualidade material, as cartas são de muito boa qualidade, a impressão é boa e eu gostei muito da escolha das cores e da escolha dos ícones para os vegetais. Está tudo muito clean, muito simples de entender e às vezes o menos é mais. E eu estudei design gráfico e este seria um excelente exemplo para dar numa aula de design gráfico o uso simples, divertido, chamativo das ilustrações, dos ícones e das cores. A temática faz sentido. Nas cartas de pontuações e das combinações de pontos, nós vemos que os legumes estão inseridos dentro de uma tigela ou dentro de um prato, tematicamente corresponde. Se a Dice Tower deu um prémio a este jogo, eu confesso que foi merecido e nós também vamos aqui atribuir o nosso prémio. Jogos familiares é realmente uma boa opção e não pesa na carteira. O único senão que eu posso dar aqui ao jogo é a caixinha ser um bocadinho fininha e se optarmos por pôr sleeves nas cartas, não vão caber aqui na caixa. Mesmo tirando o insert, eu penso que não vai caber. Eu tenho sleeves aqui no meu Sushi Go, mas como vocês podem ver a caixa é um bocadinho mais alta, cabe mais cartas. Pessoal, mais que recomendado, este jogo leve e divertido da salada de pontos, qualquer pessoa consegue jogar a isto, é bastante divertido. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e Facebook, nós vamos colocando conteúdo exclusivo lá e mais importante ainda, subscrevam aqui o canal, carreguem na subscrição e no botão do sininho, porque quando lançamos um vídeo novo ou fazemos um direto, vocês recebem uma notificação. Boas leituras, bons filmes e bons jogos. Até à próxima.